Oi meninos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente está aqui na nossa última aula, né, na nossa reta final, para todo mundo descansar, recarregar as energias e voltar a 100%. Olha só, a gente vai falar sobre hoje, vai demonstrar sobre restaurações cervicais, de lesões cervicais não cariosas. E antes da gente começar a demonstrar como a gente faz as restaurações de lesões cervicais não cariosas, a gente vai lembrar um pouquinho, dar uma pincelada na nossa aula teórica. Lembra que a gente começou que para restaurar lesões cervicais não cariosas, a gente tem que seguir uma série de critérios. Nem todas as restaurações cervicais, de lesões cervicais não cariosas a gente deve restaurar. A gente tem que fazer um bom diagnóstico do paciente para poder oferecer um bom tratamento. Além disso, o que é que acontece? Se a gente restaurar qualquer lesão cervical não cariosa do paciente, não tratar a sua etiologia, não tratar a sua causa, assim como o esmalte, a dentina, eles foram embora, a nossa restauração vai embora mais rápido ainda. Ela vai deslocar, vai ter valas, né, nas margens da restauração. Então, o critério de restaurar essas lesões, ele tem que ser bem estabelecido. Então, a gente deve diagnosticar, saber a causa, tratar a causa e só depois restaurar esses dentes. Mas, professora, tem pacientes que chegam com alta sensibilidade. A gente tem alguns casos que o paciente chega com muita sensibilidade. A gente tem alguns casos que a gente está preservando e a gente vê que está evoluindo bastante rápido, mesmo já atuando de certa forma na causa. Então, nesses casos, a gente restaura e atua conjuntamente. A gente faz a restauração e já começa a atuar na etiologia dessa lesão, né? Na causa dessa lesão. Ou se é uma lesão de abifração, ou se é uma lesão de abrasão, enfim. De acordo com a nossa anamnese, a gente vai conseguir chegar à etiologia dessa lesão que está no nosso paciente, tá certo? E depois que a gente tem a decisão de que esse paciente a gente necessita fazer a restauração, né? O paciente já foi submetido a protocolos de dessensibilizantes, tanto caseiros como de consultório. Enfim, a gente fez o diagnóstico e tomou a decisão que era indicado fazer a restauração dessas lesões. Depois dessa decisão, a gente vai cair sobre uma segunda decisão. Qual material restaurador a gente vai utilizar? E o que é que diz as pesquisas clínicas, tanto laboratoriais como clínicas? Tanto o cimento de ionômero de vidro, tanto o convencional, como o modificado por resina, como as resinas compostas, são materiais indicados para restaurar esse tipo de lesão. Mas o que é que acontece? As pesquisas várias pesquisas já viram que o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, ele é o mais promissor em comparação aos outros dois, tanto o seu convencional quanto em relação à resina. Por quê? Geralmente essas lesões, elas são ocasionadas por tensões, né? Tensões na mastigação. Então, e é na cervical. Na cervical a gente sabe que é uma área que concentra as tensões da nossa mastigação. Então, se a gente necessita colocar nessa região um material mais flexível possível e um material que suporte as tensões. E que material é esse? O material que consegue, né, envolver essas duas características são cimento de ionômero de vidro modificado por resina, certo? Então, e tem outro ponto, né? Além do cimento de ionômero de vidro modificado por resina suportar essas tensões, ele ter flexibilidade, né, modo de elasticidade mais semelhante ao dente, né, principalmente a dentina, essas restaurações, essas cavidades, elas são mais hipermineralizadas. Artigos mais recentes falam que essas lesões têm uma dentina mais hipermineralizada e tem maior possibilidade de ter dentina esclerótica. Assim, o condicionamento ácido, né, se a gente for fazer a opção por resina, o condicionamento ácido, ele fica prejudicado, porque essa dentina está mais hipermineralizada. E o ionômero de vidro, a gente sabe que tem esse condicionamento micromecânico, né, pelo uso do ácido cloracrílico, como tem a união química. Por isso que o ionômero de vidro também é indicado nesses tipos de lesões, tá certo? Várias revisões sistemáticas, a gente até conversou, né, várias revisões sistemáticas já falam que
O cimento de ionômero de vidro, ele é promissor em relação à resina, mas a resina também é indicada. E professor, em relação ao convencional? Em relação ao convencional, o modificado, ele tem essas vantagens, né? Qual a vantagem do convencional? Ele tem maior liberação de flúor, então a gente pode lançar mão dos convencionais em pacientes mais idosos, né? Em pacientes mais idosos que no momento clínico é mais difícil a gente fazer a restauração, né? Em pacientes mais idosos porque eles têm maior dificuldade de higienização, né? E a gente precisa dessa maior liberação de flúor. Então a gente pode lançar mão do cimento de ionômero de vidro convencionais nesse tipo de restauração de cavidades em pacientes mais idosos. E o cimento de ionômero de vidro modificado por resina é em outros casos. Mas lembrando, a resina não é contraindicada, tá certo, gente? Então, gente, contextualizando o que a professora Juliana acabou de explicar para vocês, a gente vai restaurar esse dente aqui, que é o premolar número 15. A lesão cervical não cariosa está localizada nessa região. Vamos restaurá-lo com cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Lá na nossa clínica, né, que vocês estarão na clínica 2 no próximo semestre, diante dessa situação, no intuito de minimizar aerossóis e tudo mais, o ideal é a gente fazer isolamento absoluto, sempre que possível. Quando isso não for possível, né, porque essas lesões são bem difíceis de isolar, a gente pode até lançar mão do isolamento absoluto, que a gente chama modificado, que o ideal é mostrar no paciente mesmo, no manequim fica complicado. De qualquer forma, a gente faz isso, inclusive, previamente à profilaxia, não é só no momento de restaurar, no intuito de minimizar, de diminuir esses aerossóis. Então, vamos lá. Visto a lesão, só recapitulando, a gente vai restaurar esse 15, tá aqui a lesão cervical não cariosa, vamos restaurá-lo com cimento de ionômero de vidro modificado por resina. O que a gente vai trabalhar é o Vitremer, certo? Esse eu não sou patrocinada pela marca, queria muito ser, mas ele é bem completo, um material excelente, de bastante qualidade, e ele vem o pó e o líquido, e também vem, como vocês já sabem, vocês já viram na nossa aula, ele vem o primer, que a gente aplica primeiro, depois a gente vai manipular o pó e o líquido, nesse caso aqui a proporção é 1:1, e no final a gente usa o Finish Gloss. Só recapitulando, o primer a gente vai preparar, né, trabalhar a superfície dentinária para receber o material. Depois que a gente manipular, vocês vão... Quem não teve a oportunidade ainda de manipular esse material vai ver que ele é um pouquinho mais complexo, eu vou demonstrar para vocês. A gente em algum momento pensa até que não vai dar certo, mas sempre dá certo se a proporção estiver correta, se tiver virado o líquido da forma correta, se tiver respeitado a proporção e manipular de forma correta, aglutinando o pó no líquido. No final, a gente vai carregar a nossa Centrix, porque a gente leva esse material restaurador com a Centrix para diminuir e evitar a quantidade de bolhas, vocês já sabem disso. E depois de levar o material, por fim, a gente vai usar o gloss. Todos vocês sabem que a gente usa o gloss para proteger o material, né, que é o ionômero de vidro, de sofrer cinérese e embebição. Então, esse ionômero, o Vitremer, tem outras marcas de cimento de ionômero de vidro modificado por resina. O Vitremer, ele é todo completo, né? Ele já vem o seu próprio primer, ele já vem o seu próprio gloss, tá certo? Então, a primeira etapa é verificar se a gente está com o frasco correto. Vamos aplicar uma gota do primer exatamente na superfície dentinária que a gente vai trabalhar. Aplicado o primer, a gente precisa fotopolimerizar, certo? Segue as indicações do fabricante. Geralmente a gente pode trabalhar e fotopolimerizar por 20 segundos. Após a aplicação do primer, a gente vai manipular o pó e o líquido. Então pronto, vamos agora pegar o pó, como eu falei, a proporção correta é 1:1. Vou fazer 2 porções de pó. Sempre a gente passa aqui, ó, para não vir uma concha com aquela montanha, certo? A proporção é 1:1, então é uma concha realmente.
O líquido agora, só juntar aqui um pouquinho. São 2 gotas. É importante o líquido estar completamente na vertical para que saia a correta gota. Uma gota, segunda gota. Eu gosto de previamente, aprendi com a professora Fidela Navarro, dar uma espalhada nesse líquido e aí eu vou pegar metade e começar a aglutinar o pó no líquido, a metade da proporção que eu coloquei aqui. Aglutino o pó no líquido. Esse tempo geralmente são cerca de 30 segundos. Pego a outra porção, continuo aglutinando. Diferente de outros cimentos, não precisa pegar uma ampla área da placa, nada disso. O líquido do Vitremer ele é bastante viscoso. Por isso que eu falei inicialmente que a gente pensa, não vai dar certo, mas dá sim. Todo o pó que tá aqui a gente tem que incorporar e aglutinar no líquido. E aí, prestar atenção nesse aspecto de brilho, que esse é o momento correto de inserir na cavidade, tá? O material tem que estar brilhando. Carrega a Centrix, minha ponteira correta da Centrix. Com o seu êmbolo correto. Tudo muito rápido, nada de ficar conversando com dupla nesse momento. E aí a gente faz a inserção na cavidade, tá? Encosta no fundo da cavidade. O material vai sendo colocado. Não precisa deixar muito excesso. A partir de agora, a gente pode trabalhar com a nossa espátula suprafio. Esse material, ele toma presa com fotopolimerizador. Então, a gente tem um tempo de trabalho que a gente consegue ter domínio sobre ele. Então, com a espátula suprafio, eu vou removendo o excesso do material, sempre respeitando a anatomia do dente em questão. O ideal é que a gente não deixe muito excesso, não precisa, eu sei que a gente tem ainda uma seção só para fazer o acabamento e polimento, mas esse material, por tomar presa, né, com fotopolimerizador, eu consigo trabalhar de forma que fique o mínimo de excesso possível. Restauração finalizada, vou então fotopolimerizar para que tome presa. Pronto, finalizei a fotopolimerização, não tem problema fotopolimerizar a restauração por cerca de 1 minuto. Então, o que precisa agora, a gente passar o nosso Finish Gloss, que é justamente para proteger o ionômero, né, antes de tirar o isolamento, seja absoluto modificado, seja isolamento relativo. O material só pode ter contato com saliva depois que você protegê-lo com esse Finish Gloss. E esse Finish Gloss também precisa ser fotopolimerizado, certo? Aplico exatamente aonde tem o meu ionômero e também fotopolimerizo. Então, finalizada a fotopolimerização do nosso gloss, a nossa restauração ela está pronta. E agora, o que é que a gente faria estando com o paciente na cadeira na clínica?
remove esse isolamento. Depois de remover o isolamento, a gente faz aquilo que a gente chama do acabamento inicial, se tiver necessário, se tiver muito excesso. Então, às vezes, nem precisa fazê-lo. Se tiver muito excesso, a gente faz aquele acabamento inicial, a gente pode usar as multilaminadas. Olha onde é que tem o excesso maior, tenta usar a multilaminada para fazer esse acabamento inicial. Nesse caso dessa restauração, ela não precisaria. Se por acaso a sua precisar, a gente usa ou as diamantadas de granulometria fina e ultra fina ou uma multilaminada. Assim como a resina composta, o ionômero de vidro modificado por resina, na seção do acabamento e polimento, né, que a gente espera para fazer isso, não é na mesma seção, assim como a resina composta, segue o mesmo protocolo. Qualquer restauração de resina composta, qualquer restauração de ionômero de vidro modificado por resina, a sequência de acabamento e polimento é exatamente a mesma. Bem, gente, então essa foi nossa última aula, nosso último encontro. Fechamos com chave de ouro, falando de restaurações de lesões cervicais não cariosas. Quero agradecer profundamente, em nome de toda a equipe da Clínica 1, por vocês terem chegado até aqui, juntos com a gente, dessa forma diferente, né? À distância, mas mesmo assim perto. Semestre que vem a gente se encontra presencialmente na Clínica 2, tá certo? Beijo pra vocês e até 2020.2.